Aleluia, glória a Deus, mais uma vez estamos aqui para dar uma mensagem de fé, uma palavra de Deus para a sua vida. E o texto de hoje, que a gente queria ministrar algo em cima dele, se encontra lá em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 21 até o 25, que diz assim: E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Esse texto é maravilhoso, ele nos mostra alguns parâmetros aqui para ter uma vida correta diante de Deus, e dá para se aprofundar muito aqui, dá muita ministração, né? Em primeiro lugar, no versículo 21, ele diz, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele está falando, obviamente, da posição de Jesus, que hoje vive para interceder por nós. Ele está sentado à direita de Deus e, com efeito, é esse o seu ministério hoje. Mas a partir do 22 há algumas admoestações, alguns exemplos, alguns ensinos maravilhosos aqui. Veja só. 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Em primeiro lugar, sincero coração. Essa questão de sinceridade do coração é muito sério. Também é possível alguém estar sinceramente errado. Isso mesmo sendo sincero, mas a sua sinceridade pode estar baseada em opiniões pessoais a respeito de lugares, de fatos, de pessoas, e muitas vezes essas opiniões, na maioria das vezes é verdade, vê somente um lado de uma história. Então, sinceridade pode estar travestida de sinceridade, uma atitude sincera, mas na verdade pode haver um erro. E a raiz desse erro está lá dentro do coração. E as demais considerações que fala esse texto é uma forma de peneirar e de purificar essa sinceridade. Amém? Primeira coisa é essa questão da sinceridade, você precisa ver as coisas, as pessoas e as situações em todos os ângulos possíveis, e principalmente no ângulo de Deus. E o ângulo de Deus, como se sabe, é a palavra. Então tem muito cuidado com essa questão de sinceridade do coração, mas, como eu estava dizendo, a forma de proteger as demais colocações que ele coloca ali. Então ele diz não só sincero coração, mas em plena certeza de fé. Plena certeza de fé está falando claramente sobre a atitude da fé. A atitude da fé é ter convicção, ter percepção, ou melhor dizendo, convicção, de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer, independente do que a natureza esteja dizendo, independente do que a circunstância esteja dizendo, independente do que as pessoas estão dizendo, independente do que o diabo está dizendo. Vai acontecer. Plena certeza de fé, de se aproximar de Deus e saber que Ele é galardoador. Não é isso que diz lá em Hebreus 11, 6? E aí ele diz também, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. E é aqui que a gente começa a ver como se proteger para ter uma sinceridade correta. O coração tem que estar purificado da má consciência. O que seria uma má consciência? Uma consciência cauterizada. É uma consciência em que a pessoa crê numa própria mentira. Isso é possível? Sim, é possível. Quando você não quer, por exemplo, acreditar em alguém, ou você tem alguma forma de discriminação, né? Ou melhor dizendo, um preconceito a respeito de alguém, ou de uma igreja, ou de uma situação, ou de um ministério, de alguma coisa, aquele preconceito vai deixar você com uma consciência cauterizada, achando que as coisas são assim. É o que acontece, por exemplo, de alguém que está vivendo em pecado. Muitas vezes algumas pessoas que estão vivendo em pecado, elas cauterizam a própria mente, acreditando na própria mentira. Algumas pessoas fazem o mal, por exemplo, a respeito de outros, e cria na mente uma desculpa. Mas fulano mereceu, mas fulano é assim. Isso é uma forma de cauterizar a mente e não está purificado o coração. Precisamos purificar o coração, mas sabemos que a purificação vem pela palavra. Tanto é verdade que ele diz no final desse versículo, e lavado o corpo com água pura. Evidentemente que esse versículo 22 está fazendo menção ao ritual lá do templo, né, onde havia uma pia, e lá principalmente no tabernáculo do deserto havia uma pia feita de espelhos, né, das mulheres
mulheres, onde havia uma água e o sacerdote tinha que se lavar naquela água. Ali está fazendo menção da palavra. A palavra de Deus, ela espelha você, ela mostra você, mostra que realmente, por exemplo, no caso que eu citei, que a sua consciência está cauterizada, que você está vendo as coisas segundo o seu parecer e não segundo o parecer de Deus. E essa lavagem da água pela palavra, como Paulo cita em outra carta, é o que purifica o seu coração da má consciência, e assim, veja, só assim você pode chegar com uma sinceridade correta. Não sinceramente errado, mas sinceramente correto. Viu como é profundo? Só esse versículo aqui já dá uma pregação imensa. E o versículo 23, ele diz mais: guardemos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está falando aqui sobre confissão. Nós sabemos que para você viver uma vida de vitória, você precisa de andar em fé. E a fé tem uma voz. E a voz da fé é a confissão da palavra de Deus. Evidentemente, ele está falando aqui dos dois âmbitos de que confissão significa. Confissão é confessar a palavra, confessar aquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel, mas também confessar a Cristo como Senhor da sua vida. Quem fez a promessa da salvação, a promessa da cura, a promessa do poder, a promessa do milagre, a promessa da provisão, a promessa de tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Confessa a boa confissão. Versículo 24, esse texto é maravilhoso, né? Versículo 24 diz: consideremo-nos, e aí entra o outro lado aqui da história, sobre a sinceridade que nós falamos, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando nós consideramos uns aos outros, quando nós realmente estamos preocupados e vemos as pessoas como elas são, como Deus vê, na verdade, e não como nós estamos querendo ver ela com o nosso óculos, talvez, do preconceito, mas quando nós vemos as pessoas como elas são, verdadeiramente nós poderemos amar essas pessoas, porque vamos ver elas como Deus vê. Como Paulo diz em outra carta, não vendo mais segundo a carne, né? Mas vendo como Deus vê, segundo o Espírito. Fazendo as boas obras, que seria aquilo que nós fomos criados para fazer. Nós fomos criados para fazermos boas obras. As boas obras não trazem salvação, mas as boas obras é típico de alguém que realmente nasceu de novo, nasceu do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 25 ele finaliza, e tem relação com tudo isso aqui. Veja que nós estamos falando sobre sinceridade correta, nós estamos falando sobre uma plena certeza de fé, estamos falando sobre um coração purificado, sem ser cauterizado, sem uma consciência cauterizada através da palavra. Estamos falando sobre confessar aquilo que Deus prometeu, né? E também estamos falando aqui no versículo 24 de considerar os outros irmãos, ver eles como Deus vê. Finalmente ele diz, olha, não nos deixemos de congregar. É claro, por quê? Como é costume de alguns, ele diz, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O motivo pelo qual nós precisamos nos congregar são as admoestações. As admoestações, os ensinos, são as advertências, às vezes até a repreensão vinda da parte do Pai, através da pregação e do ensino, mas também através da comunhão com os irmãos. Toda pessoa que evita se congregar está procurando se esconder. Né? E a Bíblia diz que essa pessoa ela está errada, né? Que quem age assim, lá em Provérbios tem um versículo que fala sobre isso, que quem procura só os seus próprios interesses está realmente agindo contra Deus. Se eu não me engano, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E isso é errado, e também a pessoa se esconde não só da demonstração, não só se esconde daquilo que Deus precisa tratar, mas também se esconde dos outros irmãos. Então, o motivo pelo qual nós devemos nos congregar, é porque lá nós recebemos demonstrações que muitas delas só podem ser feitas pessoalmente e não através de um vídeo, como talvez um vídeo como esse. Amém? Porque há lá uma unção coletiva, um poder do Espírito Santo que se manifesta naquele lugar, né, no meio da congregação, e também tem essa questão da comunhão com os irmãos. As pessoas, nós somos o corpo de Cristo, as pessoas precisam de você, as pessoas precisam de nós precisamos distribuir algum dom, alguma palavra, e nem que seja um abraço, a comunhão do Espírito, não é? Por isso que é tão importante a gente congregar. Amém?
Que texto maravilhoso esse, né? Do versículo 21, Hebreus capítulo 10, do versículo 21 até o 25, está repleto de ensino para nós. Amém? Seja abençoado praticando essa palavra, em nome de Jesus.